Você tem inchaço abdominal, aquela sensação de distensão, estufamento, gases. O intestino prende, tem hora, uma constipação que você já tentou de tudo e não consegue resolver? Ou até uma diarreia, uma alternância, uma hora prende, outra hora solta, e vários desconfortos. Já buscou todo tipo de diagnóstico e tratamento, não obteve uma resposta muito significativa, um tratamento muito eficaz para os seus problemas e suspeita que pode ser a famosa síndrome do intestino irritável. Um fantasma na visão da medicina ocidental, porque não se sabe direito quais as causas e nem como tratar essa síndrome, com vários sintomas não só físicos, mas emocionais também associados. E muitas vezes é passado medicações para remediar, para amenizar os sintomas. Eu te digo que na visão da medicina tradicional chinesa é muito simples de se entender essa síndrome e de se tratar também, né? Por mais que se veja de uma forma diferente na medicina ocidental, eu proponho aqui um olhar diferente para tudo isso, uma forma eficaz de se tratar e de se entender a síndrome do intestino irritável, que você pode se surpreender do quanto que pode ser simples, rápido e eficaz de tratar tudo isso. Você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve, curte o vídeo se você gostou, compartilhe essa informação para mais pessoas, porque provavelmente tem muita gente sofrendo aí, tomando medicamentos para reduzir os sintomas e estão apenas remediando, não estão tratando a causa. Então, na visão da medicina tradicional chinesa, o que acontece para gerar todos esses sintomas que se enquadram nessa síndrome do intestino ou cólon irritável é um desequilíbrio que ocorre do elemento madeira com o elemento terra. Elemento madeira é formado por fígado e vesícula biliar, elemento terra, baço pâncreas, que é considerado um órgão só na visão da medicina chinesa, e o estômago. O que acontece é que há um desequilíbrio geralmente que se inicia no elemento madeira, com fígado e vesícula biliar, por questões relacionadas a estresse, que todo mundo generaliza e coloca num pacotinho só. Tá? Conflitos de um modo geral, tá? Especialmente a frustração, a raiva, essa irritabilidade que a gente chama de estresse, que pode ser com muita coisa, não precisa ser algo grandioso, pode ser uma irritação com você mesmo, de comportamentos que você não consegue ter, de se colocar. Isso pode gerar um desequilíbrio grande na energia do fígado, que é a emoção que afeta diretamente esse órgão, que é responsável por todo o fluxo de energia do Qi que a gente fala, essa energia que é tudo, é energia, e que controla muita coisa, inclusive é o grande gestor das emoções, né? Controla tendões, e o que vai acontecer quando esse fígado desequilibra é que ele vai desequilibrar, vai atacar, como a gente fala, né? O baço pâncreas e estômago, e vai gerar todos esses sintomas de alterações gastrointestinais, estufamento, abdômen fica inchado, pode ter muita dor, pode ter pouca dor, pode ter uma constipação mais forte, mais fraca, e vai variar os sintomas de intensidade, quais são eles de pessoa para pessoa. Não precisa ter todos para que você seja diagnosticado com síndrome do intestino irritável, e também não precisa ser uma intensidade elevadíssima para que o diagnóstico ocorra na medicina ocidental. A verdade é que pouco importa esse diagnóstico para a medicina chinesa, tanto para entender quanto para tratar. O que é muito libertador, porque a gente não perde tempo com essa paranoia de pedir um monte de exames. Então existe esse desequilíbrio grande de fígado e baço pâncreas, e o que acontece é que tem muitas ferramentas, recursos para a gente trazer de volta essa harmonia que foi quebrada, esse equilíbrio, né? Quais são os recursos que a gente pode fazer, aplicar na prática, para que esse estresse, esse desequilíbrio emocional que está afetando diretamente a energia do fígado pare de ficar atacando o coitado do baço pâncreas, na visão da medicina chinesa? A laser puntura ou acupuntura. Acupuntura é o uso das agulhas para estimular pontos e técnicas específicas de meridianos, essas
energias, né, esses canais de energia que a gente tem no corpo, e a laser-acupuntura, que é o uso do laser para estimular os pontos de acupuntura ao invés das agulhas. Também com o mesmo objetivo de equilibrar a pessoa como um todo e ajustar esses desequilíbrios para que a pessoa pare de ter aqueles sintomas e gerar possivelmente outros lá na frente. Então, com técnicas específicas e pontos específicos, a gente gera essa harmonia novamente, esse equilíbrio desse eixo principal que está acontecendo ali, que está afetando a pessoa, essas emoções que estão inflamando, inclusive, o intestino também. O intestino, ele se torna hiperpermeável, ele funciona como se fosse um portão, né? Com microvelocidades ali que estão fechadas, funcionando como uma barreira, e é extremamente importante tanto para o sistema imunológico quanto para equilibrar as nossas emoções, para tudo, né? É considerado o segundo cérebro, na minha opinião, é o primeiro, ele que comanda tudo. Então, como que a gente pode inflamar esse intestino para gerar todo tipo de problema, inclusive os da síndrome do intestino irritável? O estresse é o mais importante deles, tá? Essas questões, esses conflitos, seja de relacionamento, coisas do dia a dia, de comportamento, qualquer coisa, vai afetar essa energia do fígado. E alimentação é outro fator extremamente importante, que vai inflamar também, principalmente os alimentos inflamatórios, que a gente fala na medicina, na nutrição, aí funcional, e os que a gente chama que vão gerar umidade e vai afetar profundamente o funcionamento do baço pâncreas, na visão da medicina chinesa, que são os alimentos que eu já cansei de falar aqui, falo o tempo todo, que são alimentos com glúten, leite de vaca e derivados. Atenção que o problema não é a lactose de fato ela gera essa distensão abdominal, gases e todas essas questões, mas o principal problema é a proteína do leite, a caseína, tá? Tem um vídeo aqui falando sobre isso, vocês podem se aprofundar, e o objetivo é tirar esses alimentos da sua alimentação, que para você pode estar gerando mais sintomas do que para outras pessoas. Para outras pessoas, esses alimentos vão gerar problema porque o ser humano não tem capacidade de digerir adequadamente esse glúten de hoje, que é extremamente modificado, ele forma como se fosse uma cola no intestino, e nem leite de vaca e derivados. Vai gerar muita umidade, problema, todo tipo de sintoma no seu organismo. Então, essa parte da alimentação ela é fundamental para quem tem esses sintomas da síndrome do intestino irritável. Na verdade, eu diria para tudo, tá? Mas é muito notável a diferença quando a pessoa retira esses alimentos da alimentação. Eu desafio você que deve estar escutando isso e falando, meu Deus, mas eu acho que eu não tenho capacidade de parar de comer esses alimentos, de tão viciado que você provavelmente está. E eu te falo que é muito mais prazeroso, porque eu já passei por isso, já fui diagnosticada no passado com síndrome do intestino irritável, e foi um sofrimento para mim durante muitos anos, né, porque eu fiz o tratamento convencional, com aquelas medicações que não resolvem quase nada, e o problema continua e gerando outros desequilíbrios também. E é muito simples de se tratar e equilibrar tudo isso, tem grandes mistérios, é só uma forma de olhar diferente. Então começa pela alimentação, tira glúten, leite de vaca e derivados, tudo que é muito açucarado, industrializado, cheio de toxina, não só glúten, leite de vaca e derivados, mas os industrializados de uma forma geral, tudo que vem, olha lá, sempre no rótulo, vê o que tem ali, que geralmente tem umas coisas que não são legais para o nosso corpo, isso vai intoxicando, vai sobrecarregando o sistema. Fígado e intestino vão sofrer e podem gerar todo tipo de problema, e aí de acordo com a sua suscetibilidade, da sua genética. Cada um tem uma tendência diferente a manifestar sintomas, né? Aí, se você de repente não tem problema ligados diretamente com o intestino, você pode desenvolver uma doença mais séria, até com câncer para frente, que também tem relação com esses alimentos. É só alimentação, Thaís? Não. É só a questão emocional? Também não. É um conjunto de hábitos na sua vida também, né? O sono é extremamente importante, que você faça higiene do sono, tira a tela pelo menos 2 horas antes de você dormir, tira o celular do quarto, que vai gerar um campo muito grande, interferente ali no sono. O sono é uma das coisas mais importantes que a gente faz de tratamento para qualquer coisa, não é diferente da síndrome do intestino irritável. Com frequência, as pessoas que têm essa alteração no intestino
podem ter uma ansiedade maior, dificuldade para dormir, insônia, entre vários outros sinais e sintomas que não é difícil de entender, porque mexendo no intestino você mexe com tudo, você mexe com o cérebro, mexe com as emoções. Então, comece com a alimentação. Se possível, faça um tratamento com acupuntura ou laser puntura. A laser puntura está aí para quem não gosta de agulha de jeito nenhum. A laser puntura é totalmente indolor, na minha opinião, mais eficaz ainda, porque eu uso do laser, que já tem ação de modular a inflamação, analgesia, várias outras ações, associado à medicina chinesa, toda essa visão holística do ser humano, que o objetivo é tratar a pessoa como um todo, não só o intestino, só aqueles sintomas. Então, quando você trata a pessoa no desequilíbrio dela, que o diagnóstico é segundo a pessoa, não o sintoma na visão da medicina chinesa, esses sintomas eles vão embora rapidinho. É surpreendente quando você faz um tratamento focado na pessoa e não no sintoma, o que acontece. Além de melhorar muito rápido os sintomas da síndrome do intestino irritável, muitas outras coisas vão melhorar também, porque não tem como, você está mexendo no sistema inteiro. Uma coisa bem legal de se fazer também é a ozonioterapia, que tem várias vias sistêmicas e tem as vias também, as locais, que a gente pode fazer para dor, para muitos, inclusive para os sintomas da síndrome do intestino irritável. A via retal é a preferencial aí nessa história, tá? Porque o ozônio é colocado diretamente ali no intestino, né? E aí sempre o tratamento é individualizado, tem algumas contraindicações, tudo isso deve ser feito durante um tratamento, já antes de se iniciar, inclusive, e a resposta é incrível, porque o ozônio ele vai limpar tudo quanto é toxina que tiver no corpo, ele vai fazer uma limpeza no terreno biológico, né? Vai auxiliar a equilibrar vários parâmetros inflamatórios que a gente também pode ver nos exames, que a pessoa geralmente está com uma inflamação sistêmica significativa, porque o intestino é a base de tudo, né? Se tem problema ali no intestino, tem, e não precisa ter problema no intestino também para a gente entender que a pessoa está inflamada. Então, a ozonioterapia é uma via bem legal. Outra coisa que é resposta muito rápida e intensa é o uso do óleo essencial de copaíba. Tem um vídeo aqui também no canal, dá uma olhadinha que eu explico com detalhes como que você pode fazer, ingerir inclusive o óleo essencial de copaíba, que tem ações muito semelhantes ao CBD, que vem da cannabis medicinal, mas na minha opinião com ação mais profunda na causa, não só de amenizar os sintomas. Tá? Vai atuar profundamente em fígado e intestino, que é tudo que a gente precisa aí na síndrome do intestino irritável. Vai trazer mais relaxamento, melhora da inflamação sistêmica, equilíbrio emocional, vai ajudar, às vezes pode ter enjoo associado também. A copaíba é incrível. Existe fitoterapia chinesa também, que é indicada de acordo com o padrão da pessoa. Então, mesmo na síndrome do colo irritável, que geralmente é esse padrão de desequilíbrio de fígado e baço pâncreas, pode haver mais de um padrão ali predominante naquela pessoa, e a fitoterapia chinesa é como se fosse uma acupuntura por boca. Extremamente eficaz. Na minha visão, nada faz, nem suplementos, nem medicamentos, nada traz respostas tão significativas quando se prescreve fitoterapia chinesa de acordo com o padrão da pessoa. Não tem como eu falar aqui, porque aí eu estaria sendo generalista. E o negócio, para ser eficaz, ele precisa ser individualizado. Tem muitas outras hábitos de vida, o exercício, a atividade física, o ser humano não foi feito para ficar parado. Inclusive, a atividade física ela vai auxiliar no livre fluxo do qi, que a gente fala do fígado. Tá? Ele que controla o fluxo de energia no corpo. Então, para fazer movimentar essa energia do fígado, na visão da medicina chinesa, o exercício físico é fundamental. Tá? Tudo em excesso pode desequilibrar ainda mais. Então, aquele excesso de atividade física, quem faz maratonas, Ironman, se for para a parte profissional, ok, né? Aí vai ter que fazer bastante coisa. Não vai ter que fazer, mas é bom que faça. Tenha muitos cuidados para minimizar possíveis problemas, porque o excesso de atividade física e atividade mental vai debilitar muito o baço pâncreas também, que é o elemento terra da medicina chinesa. E quando o baço pâncreas fica muito fraquinho, o fígado consegue atacar também
né, que a gente fala, existe um equilíbrio ali, a balança desequilíbrio. Então, o fígado muito forte, ele vai bater no baço, e o baço, quando fica muito fraquinho, permite que esse fígado também é um desequilíbrio total. E aí o açúcar também vai desequilibrar bastante, tá? Os alimentos que convertem rapidamente em açúcar. Então, consumir alimentos adocicados, as raízes, batata doce, cenoura, beterraba, inhame, todos esses alimentos vão ajudar a fortalecer a energia do baço, que é muito importante para que a digestão, todos esses sintomas gastrointestinais vão embora. E tomando todos esses cuidados e buscando, né, de preferência, o acompanhamento, o tratamento de um profissional e ajudando também a você entender como você funciona em relação à sua personalidade, quais as suas tendências, qual a sua motivação que você age de determinada forma. Se você tem um padrão às vezes mais rígido, se cobra muito, se estressa com facilidade, se alguma coisa sai daquele planejado, você se estressa muito, isso vai afetar o seu organismo como um todo. Pode afetar o intestino, ter um foco ali no fígado, vai ser diferente para cada um. Mas o importante é buscar esse auxílio de um profissional que possa te entender, te enxergar como um todo e te orientar em relação a tudo, seus hábitos de vida, alimentação, sua personalidade, a você entender, né, e a modificar esse tipo de comportamento que o mental, o emocional é, na minha opinião e da medicina chinesa, o fator que manda em tudo, tá? Não adianta também você só fazer a parte da alimentação se você não buscar esse equilíbrio emocional na sua vida, tá? E isso vem de diversas formas, de suplementar algumas coisas para que tenha um nível ótimo de funcionamento, o seu organismo, de hábitos, enfim, são muitos os fatores. E aí você fazendo tudo isso, a resposta é certa. E aquela fantasma que você vivia de achar que, meu Deus, será que eu tenho síndrome do intestino irritável? Será que eu não tenho? Que medicamento que eu vou tomar? Nada disso importa quando se faz um tratamento com a medicina tradicional chinesa. E é muito libertador e é muito gratificante de ver a resposta das pessoas que fazem, que seguem essas dicas, estão abertas a um novo olhar, a uma nova forma de entendimento de como o nosso corpo funciona. Corpo e mente estão totalmente conectados, não dá para separar e muito menos tratar um órgão isolado sem tratar a pessoa como um todo. A resposta vem, a pessoa fica feliz, sem sintoma, a estética agradece, o abdômen vai ficar mais forte, definido, sem estufamento, sem projeção para frente, não vai ficar o barrigudinho, barrigudinha, e a pessoa fica muito melhor, inclusive, para ter outros comportamentos na vida e para atingir mais facilmente seus objetivos. Eu falo que vale a pena. Às vezes é meio desconfortante para algumas pessoas se privar do prazer de alguns alimentos, mas eu garanto que o prazer de viver bem, com bem-estar, sem dor, qualidade de vida, emoções mais equilibradas é muito superior ao prazer momentâneo de alguns alimentos ou de alguns hábitos, né? Aquilo que traz dopamina rápida geralmente não é aquilo que trará uma felicidade, um bem-estar mais constante na nossa vida. Você já sabia sobre todas essas questões? Já tinha escutado essa visão? Já passou por esse tipo de tratamento? Escreve aqui nos comentários e compartilha essa informação para que outras pessoas também saibam que existe outra forma de tratar a síndrome do intestino irritável, que não é só com medicamentos.